Fala pessoal, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Eu chamo essa live em caráter até de urgência, porque a sua opinião tem feito muito a diferença. Você tem opinado, tem mandado aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, e isso percorre os 4 cantos do Brasil pelas lives que tenho feito, direto do Congresso Nacional, ouvindo você, a parte mais interessada. Claro que nós estamos diante do Brasil de uma pandemia séria que está matando muitas pessoas, vidas estão se perdendo, a economia está arrebentada. Chega o momento em que a conta está batendo a porta. E o Congresso Nacional também tem que tomar algumas alternativas. Eu vou relembrar para vocês, pedindo para você compartilhar essa live, para você mandar mensagem de onde você estiver no Brasil, com a sua opinião. Compartilhe também, mande para o seu estado, porque isso pode dizer respeito ao prefeito aí de sua cidade. Então, é importante você compartilhar. Fazendo uma linha histórica do que está acontecendo. No Senado Federal, foi feito um pedido de CPI para investigar o governo federal diante da pandemia. Foi colhida a assinatura ou as assinaturas de 1/3 dos senadores, e aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não havia instalado a CPI. Buscaram o STF, eu quero perguntar a sua opinião sobre o STF, tá bom? Pode mandar também. Determinou a abertura dessa CPI. Originalmente, ela visava investigar atos do governo federal e omissões diante da pandemia. Houve um grande questionamento, porque na pandemia o governo federal transferiu recursos para estados e municípios. E é aí que mora o gargalo. É aí que mora hoje o ponto máximo de discussão. Ok? Então pode mandar a sua opinião aí. Você acha que a CPI tem que investigar apenas o governo federal ou também prefeitos e governadores? Compartilhe essa live com a sua opinião. Por quê, pessoal? Essa decisão está pendente ainda no Senado Federal. E é claro que a participação popular faz diferença. Eu sou deputado federal, pessoal. Eu sou deputado federal e sei que o que movimenta a opinião muitas vezes no Congresso Nacional é a sua opinião, é a sua participação, que é, antes de tudo, cidadania. E as redes sociais são local exato, correto, fértil, para que você possa manifestar a sua opinião. Eu vou trazer o exemplo de Ribeirão Preto, pessoal. Você está acompanhando no Brasil todo. E é importante que na sua cidade você saiba o quanto de verba federal que foi para a tua cidade. Eu digo para você que grandes centros receberam números vultuosos, ok? Vultuosos. Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, uma cidade que é centro de uma região metropolitana em que estou para falar para vocês do que está acontecendo. É a minha cidade, é a minha base territorial onde atuo. Claro que a minha atuação é um diálogo com o povo brasileiro de uma forma geral, mas é a minha região de Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão, o prefeito daqui recebeu 160 milhões de reais. É isso, 160 milhões de reais entre 2020 e 2021. Sabe quantos respiradores que o prefeito comprou com essa verba? 0. E nós temos dezenas de pessoas morrendo nas filas à espera de uma UTI. Eu vou além. Com estes 160 milhões de reais, sabe quantos testes para Covid que o prefeito de Ribeirão Preto comprou com essa verba? Quantas licitações fez? Nenhuma. Fez uma licitação no ano passado, mas encerrou sem completar a licitação, com 160 milhões de reais. Sabe quantos hospitais de campanha que a prefeitura de Ribeirão Preto fez com 160 milhões de reais? Nenhum, 0. Mas aí você está se perguntando, poxa, Ricardo Silva, então o que é que o prefeito fez com o dinheiro? Infelizmente, desviou a finalidade de uma boa parcela. Outra parcela eu ainda estou apurando como deputado federal. A Câmara Municipal de Ribeirão também precisa entrar nessa discussão. Ou seja, 160 milhões de reais, pouco ou quase nada, que era para a Covid, foi para a Covid.
ok? Isso aconteceu em Ribeirão Preto. Eu faço a pergunta para você de novo. A CPI da pandemia tem que investigar governo federal apenas, foco apenas lá, ou ela deve se espalhar pelos 4 cantos do território brasileiro? Essa pergunta é para você responder. Para você que não é de partido, para você que não defende ideologia, para você que é cidadão brasileiro como eu. A sua opinião aqui ela é muito importante. É muito importante. Eu vou ler a todos e vou responder a todos também. Eu quero trazer uma parte prática da CPI. Uma parte prática. E aí vai um recado para o Senado Federal. Quem está dando o recado é deputado federal Ricardo Silva. Para que vocês entendam aí. O escopo primeiro da CPI foi apenas investigar os atos do governo federal. Que eu acho que tem que investigar. Existe uma máxima que meu pai me ensinou, grande Rafael Silva, meu pai me ensinou, que para mim é orgulho, quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Se o governo federal não deve, não há o que temer. Se o governo estadual não deve, não há o que temer. Se os prefeitos não devem, não há o que temer. É que muita gente deve. Muita gente fez coisa errada com dinheiro na pandemia. Essa é a dura realidade, pessoal. Nós temos recordes de mortos no Brasil. Nós temos o desprezo, infelizmente, por aquilo que pode salvar vidas, que é a vacinação em massa. Tratamento que não é feito, e não vou entrar nessa discussão ideológica não. Aqui eu quero saber o seguinte: o que é que os gestores públicos, com a caneta na mão, que tiveram isso daqui, ó, a caneta, fizeram diante da pandemia? O que é que aconteceu com o Brasil nesse período que fez com que o nosso país agora é o país do mundo com mais mortes diárias? Isso é muito grave, isso é muito sério. Muito sério. A nossa preocupação, pessoal, vai além. A nossa preocupação vai com a economia. Quantas pessoas que quebraram nessa pandemia, ficou num abre, fecha, e muita gente quebrou, muita gente está passando fome. Está passando fome. Eu vou trazer a minha conclusão daqui a pouco para você, por isso fique na live, viu? Fique na live. E compartilhe também, porque isso é ser cidadão, cidadã. Participe. Eu estou vendo aqui, a maioria das mensagens está pedindo que tem que investigar todos. Tem que investigar governadores, prefeitos. Está aqui o André Goulart mandando uma mensagem que acho importante também trazer para o debate. Muito obrigado, viu, André? Ele disse: mas dos municípios não seria mais fácil câmaras municipais fiscalizar? O André, eu concordo com você. É que, infelizmente, a gente sabe como é que funciona o legislativo e muitas câmaras funcionam como um apêndice do executivo. Eu tenho visto isso muito em câmaras municipais, em que o toma lá da cá, ele faz parte do dia a dia. É claro que não há como o Congresso Nacional fiscalizar tudo que foi para os mais de 5 mil municípios brasileiros. Claro que é uma impossibilidade lógica. Mas talvez há como, André, fiscalizar nos grandes centros, nas capitais, onde o volume do dinheiro foi muito maior. E incluir aí também o presidente da República, com devido respeito. Todo mundo tem que ser investigado que esteve ligado na pandemia. Presidente da República, ministros de Estado, governadores e prefeitos. Todo mundo. Já estou dando aqui a minha opinião. Aqui. Eu vou concluir com a minha opinião para vocês. E se você concordar ou você discordar, pode mandar sua mensagem aqui. Pode fazer chegar essa live na prefeitura de sua cidade, principalmente se for um grande centro. Porque os grandes centros receberam maior fatia da grana, municípios menores receberam menos, também receberam, mas foi menos. Agora grandes centros receberam muito. Meu amigo Tiago de Marco manda: o executivo tem que ser investigado em todas as suas esferas. É opinião, me parece, que da maioria da população brasileira, porque todo mundo se cansou, não é de erro. Porque o erro muitas vezes é humano, mas é da canalice, daquilo que fizeram com o dinheiro que era para a Covid. Gente, eu estou dando um exemplo aqui, e nada contra o prefeito de Ribeirão não, nem a favor também, mas aqui foram 160 milhões de reais. Com 160 milhões de reais era para construir
Dava para construir um hospital, mas nem de campanha foi feito. Não, pegou a unidade da UPA, da 13 de maio, de uma avenida aqui de Ribeirão Preto, transformou em polo Covid com a estrutura que já tinha. Já tinha. As pessoas pedem também investigação de governadores e do presidente. Estou vendo muitas mensagens aqui dizendo que tem que investigar de cabo a rabo. E aí, voltando na pergunta do André Goulart. Perguntou, mas é viável o Congresso investigar todos os municípios brasileiros? Não dá conta, porque são milhares no Brasil todo, mas os grandes centros dá. E com os grandes centros, manda ofício para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais para concluir as investigações em cidades menores. Talvez é isso. Talvez é isso. Agora, que erraram na pandemia, erraram demais. E eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu já falei aqui dos erros de todos. De todos. E você pode compartilhar para poder concordar ou discordar. Não tem problema. O que importa é você participar, porque isso é cidadania. Eu começo pelo governo federal. Lá atrás, o Bolsonaro minimizou a gravidade da pandemia. Isso é verdade, pessoal. Ah, mas eu adoro o presidente, não tem problema. Não estou falando de eleição. Eu estou falando de verdade. Lá atrás, desestimulou o uso de máscara, desestimulou o distanciamento entre pessoas, fez chacota com famílias que perderam seus entes queridos, dizendo, eu não sou coveiro, e daí? Fez isso, errou. Mas eu também aqui não tenho visão míope, desculpa. Eu sou deputado federal para representar o povo e para representar com independência. Eu vi o tanto que o governo federal mandou de grana para estados e municípios. E eu vi o tanto de dinheiro, porque eu estava no Congresso Nacional, recém-chegado, e vi o quanto que foi aprovado para estados e municípios. E sou de Ribeirão Preto, coloquei uma lupa em Ribeirão. Dos 160 milhões de reais, eu vou trazer para vocês. Quase nada ou muito pouco foi investido no combate à pandemia. Então, de quem que é a responsabilidade? De muitas mãos. Umas mais, outras menos. Claro que alguns prefeitos acertaram na pandemia. Não foram todos que erraram, não. Muito pelo contrário. Minhas homenagens a quem conseguiu dar uma ajuda para o comércio nesse momento de crise, a quem conseguiu investir na saúde, quem fez a saúde tocar minimamente razoável. Ok? Teve gente que atuou bem, mas teve gente que atuou mal. E muitos por malandragem. Basta ver Rio de Janeiro. Lá o governador Wilson Witzel está a ponto de sofrer um impeachment. Olha o que aconteceu no estado do Amazonas. Ok? A Maria da Glória está dizendo, o presidente da República não comprou vacina. Maria, eu concordo com você que perdeu a chance de lá atrás, quando a Anvisa estava já aprovando, estar com tudo encaminhado para comprar. Perdeu sim, porque negou no começo. Eu sou independente, pessoal. O presidente errou demais. Governadores também erraram, prefeitos também erraram. A verdade é essa. E de vários partidos, aqui não é esquerda contra a direita. Agora, se vai ter CPI, se pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. De uma forma geral. Ah, mas é impossível o Congresso investigar todos os municípios. Eu sei, não dá realmente. Pegue os grandes centros, aqueles que receberam a maior fatia, e desdobre para as câmaras municipais. Desdobre. Agora tem que investigar todo mundo. Quem não deve não teme. E eu digo isso para presidente da República, eu digo isso para ministro de Estado, digo isso para governadores e digo isso para prefeitos. Quem não deve não teme. Uma CPI não pode ser temida, porque a CPI existe para investigar fatos determinados. Fatos determinados. E aí vai atingindo pessoas. O que não dá é para desvirtuar os fatos. Cadê as vacinas? Pergunta a Lili. Muito devagar o Brasil, Lili. Muito devagar. Era para estar mais rápido. Era para estar vacinando melhor a sua população. Com certeza. Com certeza. Está aqui em Uberlândia. Está devagar. Certamente se referindo ao prefeito Leona Rezende, quem manda aqui. É o Brasil inteiro participando, pessoal. Dos 4 cantos do Brasil, do norte do país, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul. E é muito importante você participar.
O Humberto Brigato está dizendo, não foi só governadores e prefeitos, quem deu autonomia a eles foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Humberto, eu concordo com você, o Supremo deu autonomia para que prefeitos e governadores tocassem as medidas restritivas. Porém, o Supremo fez isso, e hoje o Datena falou isso, e eu gostei muito do que ele falou, Datena, porque o presidente lá atrás também negava o vírus, poxa. Negava o vírus, é verdade isso, negava a importância e a gravidade do vírus. Aí o Supremo retirou das mãos do presidente e colocou em estados e municípios. E aí virou baderna, porque governadores erraram, prefeitos erraram, aí o governo federal transferiu dinheiro tudo para eles, uma grande quantidade de grana, milhões e milhões, e o erro foi generalizado. Então eu falo verdade aqui, eu falo verdade, eu não vou aqui passar a mão na cabeça de ninguém, tá? O pessoal da Bahia está acompanhando, um abraço, Mari. Benedita disse exatamente, Ricardo Silva, quem não deve não teme, que investiguem todos, e eu sou dessa opinião, é para pegar de prefeito a governador, a ministro até a presidente, todos que tiveram manejo de algum recurso nessa pandemia. E a CPI tem ferramentas para isso, eu sei porque eu sou deputado federal, Congresso Nacional tem estrutura para investigar, é função do parlamento investigar, e que não termine em pizza, diz a Rosângela Oliver também. Aqui em Piraju, o prefeito está muito devagar, manda a Sônia. Um abraço, viu, Sônia? Obrigado, viu, pela sua participação. Pode mandar mensagem aqui, ó. A Cintinha Neves pergunta em Guarulhos onde estão as vacinas, está aí perguntando. O Eduardo Rosa diz, abre uma CPI de prestação de contas, o dinheiro vai para Estado e Prefeitura, mas depois o governo federal esquece, tem que acompanhar, poxa. Se o governo federal não acompanha, o erro também está aí, manda o Eduardo Rosa pelo Facebook, mensagem agora, muito obrigado, viu? Espaço é para todo mundo, você pode mandar sua mensagem, pode concordar conosco e pode discordar. Eu estou aqui de peito aberto, como representante do povo, para dialogar com vocês e para sua mensagem seja ouvida. Essa live vai para os 4 cantos do Brasil. Quem está entrando agora pode ter perdido o comecinho da live, que eu comecei com a explicação de como iniciou a CPI no Senado. Você pode pegar a live agora, quando a gente terminar, você pode assistir por completo, que eu vou deixar aqui publicada. O Denis Pereira manda... Não, o senhor presidente nunca negou o vírus, ele sempre disse que a economia e a saúde têm que andar juntas, foi isso que ele disse. Meu amigo, ele disse realmente isso, Denis, ele disse, mas em outras passagens, ele pulou na água para nadar com o pessoal na praia, sem máscara. Os gestos dizem muito sobre as condutas, ok? Eu estou dizendo que ele é culpado sozinho por esse estado de coisas? Não. Eu estou dizendo que ele também teve sua responsabilidade negando e agindo dessa maneira. E eu vou falar a verdade aqui, amigo. Eu vou falar a verdade. Isso teve. Agora, é o único responsável? De jeito nenhum. Até porque o governo federal transferiu muita grana para estados e municípios. Eu dei o exemplo de Ribeirão Preto, gente. Ribeirão Preto recebeu 160 milhões de reais. É muita grana. O que é que o prefeito fez? Fica a pergunta, aí na sua cidade você mora em capital, pode mandar aqui qual que é a sua capital que você mora. Tá aí. A Mariângela Fávaro diz, Dr. Drauzio Varela no início da pandemia disse que era só um resfriadinho. Na verdade, no início ninguém sabia exatamente da gravidade do vírus. Concordo com você, Mariângela. No começo até o Drauzio Varela disse que era um resfriadinho, que as pessoas não tinham muito que se preocupar, mas ele voltou atrás. E o presidente ainda não voltou atrás, ainda. Eu não vi uma declaração do presidente ainda, pedindo para que as pessoas respeitem as regras sanitárias, o distanciamento social. Ao contrário, ainda acaba por não usar máscaras em muitos eventos. E aqui eu estou dizendo o seguinte, pau que bate em Chico, bate em Francisco, ok? Aqui a investigação que tem que acontecer contra o Executivo Federal, eu estou defendendo que aconteça também para governadores e prefeitos. Porque eu não sou aliado a nenhuma linha ideológica, não. Esse papo de esquerda, direita, isso para mim acabou quando o Brasil entrou num regime democrático, desde 88. E quando a Alemanha lá atrás derrubou
o muro que separava a Alemanha Oriental de Alemanha Ocidental. Então esse papo acabou. A União Soviética desfez. O que nós temos que pensar é em vergonha na cara, em gestores que se preocupam com a população. Pode mandar sua mensagem aqui sobre a investigação, se você concorda que ela seja feita também para governadores e prefeitos, ou se você acha que deve acontecer só no âmbito do presidente da República. Eu mandei aqui a minha opinião, a sua opinião vale muito e é compartilhada com o país todo. Pode mandar aqui que o Brasil vai ver a sua mensagem, eu vou responder uma a uma também, porque eu acho que isso é cidadania. Nós temos que falar a verdade, doe em quem doer. Só que a verdade por completo, não apenas uma verdade, ou apenas a verdade que alguns querem ouvir. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus aí. Um abraço. Contem comigo. Pode mandar sua mensagem, pode compartilhar a live, porque isso aí você faz com que o Brasil seja movimentado pela sua opinião, que é muito importante. Eu sempre falo que democracia não termina com voto, começa com voto e vai para a cobrança da população. Um abraço, valeu gente, deixe seu recado aí que eu vou entrar e vou comentar com todo mundo. Valeu.